Graça e paz, misericórdia para com cada um dos irmãos. É um momento que nós estamos gravando essa mensagem para a gente compartilhar também do nosso posicionamento com relação a essa epidemia que está ocorrendo no país e nossa sociedade como um todo está sofrendo as consequências. Estamos todos procurando de alguma forma agir, reagir de uma maneira que possamos estar contribuindo para que esse momento ele seja vencido da melhor maneira. Não gravei antes, porque até hoje eu já tinha pretendido fazer isso, mas nós estivemos fazendo algumas visitações e eu acabei de chegar desse momento de uma das visitas que estávamos fazendo. Mas o importante é que nós, conversando com alguns líderes da nossa igreja local de Corguinho, nós achamos por bem suspender o culto de domingo agora, né? As reuniões que teríamos de culto aos domingos, as células, né? E até mesmo o nosso culto de oração, que normalmente nós fazemos na quarta-feira às 19 horas e na sexta-feira também a nossa vigília. Então, por hora, está todo mundo, fique todo mundo ciente que não haverá nenhuma reunião na igreja, né, onde nós estaríamos nos reunindo num grupo maior. Mas que nós possamos também entender que isso não significa que nós vamos baixar a nossa atividade com relação ao trabalho, a vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Ele continua, ele permanece e deve ser mantido, deve ser alimentado, né? A palavra de Deus diz que o fogo, o fogo do altar, ele não se apagará. Então nós não podemos deixar esse fogo do Espírito Santo apagar no nosso coração e queremos convidar a igreja para que nós possamos, nesse momento, entender que é o momento de nós ficarmos em casa, seguindo as orientações de todos os médicos, procurarmos sair o mínimo possível de nossas casas, de termos contato com muitas pessoas, de estarmos também procurando fazer com que nos alimentarmos de uma maneira eficiente, de uma maneira que possamos estar também nos fortalecendo fisicamente para reagir, né? E com isso não quer dizer que nós tenhamos uma fé fraca ou estejamos com medo, com receio. Isso não é medo, isso é precaução, isso é prudência, isso é obediência. Alguns ouvimos um pastor de uma outra denominação que não é batista, dando o seu posicionamento totalmente individual. Ele representa o seu grupo e não a igreja evangélica como um todo, né? Porque o que nós estamos retransmitindo agora aos irmãos também é uma orientação da Convenção Batista, que nós deveremos seguir também. Nos aconselharam, mandaram para todos os pastores da denominação essa orientação e nós vamos seguir isso, porque é o melhor. Porém, nós queremos aproveitar esse momento também para que você esteja fortalecendo o seu relacionamento familiar, né? É uma quarentena, nós não sabemos quanto tempo, se vão ser 40 dias mesmo ou mais, mas durante esse tempo eu gostaria que você estivesse assumindo conosco um compromisso para com Deus, de estar se dedicando a uma hora do dia. Eu sugiro, por exemplo, das 19 às 20 horas diariamente, poder estar se reunindo com a sua família, lendo um texto bíblico, orando junto com eles, compartilhando, conversando, convivendo. Desligue a televisão. Estou sabendo que algumas emissoras de televisão, alguns canais estarão abrindo, como Netflix e outras, mas abrindo as suas programações gratuitamente para que o povo que vai ficar em casa se tenha com que se entreter, né? E nós não
nós não vamos estar deixando que esse entretenimento roube de nós também o momento de estarmos nos consagrando. A palavra de Deus, ela nos diz uma coisa muito interessante. Nós já não sou tão jovem, né? E já passamos por muitas situações neste país, nosso país, no Brasil, mas nunca vi uma situação que fosse tão abrangente e tão profunda na nossa sociedade como essa. E por isso eu quero lembrar a igreja que nós temos uma responsabilidade direta. A palavra de Deus diz em 2 Crônica, capítulo 7, a partir do versículo 12 até ao 15, né? É um texto que você já conhece, nós já falamos sobre isso, preguei sobre isso, mas esse momento ele chama muito a atenção para que nós possamos estar colocando em prática uma orientação que o próprio Deus, ele deu a Salomão. E ele disse assim: o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Nosso propósito, nosso convite, nosso desafio para todos os irmãos deste grupo da Igreja Batista em Corguinho é que nós, durante esse tempo, estejamos no propósito de fazermos esses 40 dias de oração. 40 dias de oração diariamente, das 19 às 20 horas, né, possamos estar reunidos com a nossa esposa, nosso esposo, nosso filho, nossa filha, enfim, com aquele que estiver ao nosso lado, e possamos estar orando e clamando a Deus, para que Deus estenda a sua mão e abençoe o nosso povo, para que o Senhor possa estar alcançando os nossos amados, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Lembrar também que nesta oração nós possamos estar intercedendo por aquelas pessoas que estão sofrendo financeiramente na nossa sociedade, pessoas que estarão sendo dispensadas do emprego, pessoas que dependem do comércio porque não está havendo movimento, pessoas que são vendedores ambulantes que dependem daquele dinheirinho da sua venda diária para pagar a sua conta de luz, para pagar a sua água, para pagar o seu aluguel, daquelas pessoas que vivem do comércio, das pessoas que estão de alguma forma, de alguma forma ou de todas as formas, sofrendo de maneira mais sofrida, mais direta, mais dolorida os impactos desse momento. Então que nós estejamos intercedendo, pedindo ao Senhor que livre a nossa nação. Nós já estivemos à beira de grandes problemas, grandes dificuldades econômicas e políticas também, mas o povo brasileiro ele sempre levantou-se, sempre orou, sempre buscou, e hoje nós podemos dizer que as barreiras que se levantaram, elas caíram por terra, e esta não será diferente. Deus esteja com cada um. Vamos buscar ao Senhor. A partir deste domingo nós não teremos reunião. E a partir desta semana as células estão suspensas, toda a programação está suspensa. Vamos estar ligando, mesmo que a gente não possa estar presente, visitando um irmão ou outro, a gente vai evitar isso, mas esteja ligando, esteja participando do grupo, mandando mensagens, trocando mensagens, dando palavras de estímulo, intercedendo. E Deus será conosco. Deus abençoe a sua igreja no Brasil. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe a nossa igreja batista aqui em Corguinho, os demais irmãos. Que Deus possa estar na direção e que a bênção do Senhor esteja sobre nós.
Tenha uma noite de vitória em Cristo Jesus. Amém.